Ok, então, retornando sobre o que nós estávamos falando, né? O caso do processador. Então, nós temos a possibilidade de upgrade. Cada placa-mãe permite alguns processadores para ser utilizado naquele determinado socket. Esse socket ele é fabricado para uma quantidade determinada de processadores. Normalmente o socket ele é numerado, tem um número, e desse número eu tenho uma lista de processadores compatíveis com esse socket número tal, por exemplo, número 1100, né? Aí tem vários processadores compatíveis com esse tipo de socket. E dentre eles, né, eu consigo fazer a instalação, né, de um melhor, um mais básico, né? Dessa forma que se segue o upgrade, né? No caso da manutenção, igual o Lucas estava falando, antigamente os processadores eles tinham umas perninhas mais compridas. Era muito fácil danificar, né? A gente conseguia entortar essas perninhas muito fácil na hora de encaixar. Se eu não encaixasse com muito cuidado, com muita atenção, aí eu tinha que pegar uma chavinha bem pequena para desentortar, né? Voltar a perninha, podia quebrar, né? Então era muito mais complicado, mais delicado esse componente. Esse que vocês estão vendo aí na foto, ele já não tem essa perninha não. É um pontinho que bate o encaixe igualzinho no soquete. Então é mais difícil eu conseguir danificar esse tipo de processador aí, tá? Porém, tem que ter cuidados, lógico, né? Dependendo, eu ainda consigo acabar danificando, molhando, alguma situação acabar estragando. Mas o que acontece? Cada pontinho, né? Ele tem um contato lá no soquete, então é difícil, se eu não ver o defeito, o problema visivelmente, é difícil eu encontrar o defeito no processador. Por isso a manutenção de processador é muito complicado, a não ser que seja visível, e mesmo sendo visível, dependendo se for, quando é visível porque o dano é grande, né? Aí é complicado também se for um problema grande fisicamente, né? É difícil eu conseguir reparar também, né? Ô, Davi, Então praticamente o processador é mais substituído mesmo do que reparado. Pode falar, Ramos. aqui, ele tem lado, igual um colega falou aí, que tem lado de colocar esse soquetezinho aí. Tem no soquete, né? E nas pontas, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nessa foto dá para ver, ó. Vocês vão ver que cada uma das pontas elas são iguais, ó. Essa daqui, ó, a pontinha aqui, ó, é Ô, igual a Davi, essa, que é igual a essa. Vocês vão ver que essa daqui ela é diferente, ó. Essa pontinha aqui ela é diferente. Ela tem um formato lá nos contatos, ó, um corte diferente, ó. E outra Esse coisa Davi, também, aqui, né, Davi? ah, E outra coisa tem, também, né? e aí, e por Toda cima vez que for também ele tem uma desmontar. marcação também, aqui por cima, aqui para você ver, ó. tem a marcação e Aqui, esse ó. encaixezinho também. É, Esse encaixezinho aqui na lateral, essa curvinha aqui tem dos dois, pra saber qual que é o lado certo de no encaixar. socket também tem, né? Então, assim, são várias coisinhas que destacam, né? Que aí você vai encaixar Até da mesmo maneira correta. Ah? o escrito também, por exemplo, virado para cima. Quando for É, o tirar, sempre for escrito, colocar o outro virado para cima. o escrito costuma acompanhar também, né? Mas Ah, aí tá. é melhor você seguir as marcas mesmo, né? Sim, sim, lógico. Aí não tem muito erro, não. É só se a pessoa for muito descuidada, né? Sair colocando sem observar. Fora isso, não tem erro, não. Não, eu tô falando Botando porque na correria. um colega aí falou que um amigo dele colocou errado, Ah, entendeu? mas tem gente que consegue. Não, foi Sempre. um vídeo que eu vi Ah, Hum. de, tá. de manutenção, uma MW Informática. Ele é e ele arruma computador e ele é um computador danificado pelo Mercado Livre e vai mostrando como ele arruma
ele ajuda a mostrar onde ele acha os defeitos, essas coisas. E aí, o processador do menino que pediu para ele arrumar, ele colocou errado. Na verdade, eu acho que eu não lembro direito, mas eu acho que ele tentou colocar o processador em outra placa-mãe que tinha um formato do processador diferente. Nossa. E aí, por forçado, a travinha caixa do processador danificou muito o pininho. Uhum. Igual eu falei, aqui deve ser aquele processador que tem as perninhas, né? Que ela danifica muito fácil. Esses daqui, igual tá na foto aí, ele não é de perninha, não. Então, é só o encaixe mesmo que não vai bater. Aqueles de perninha lá, você coloca em cima do soquete e empurra ele um pouco. E aí, se empurrar errado, se não tiver encaixado direitinho, ele entorta as perninhas, né? E aí, para voltar, é bem difícil. Pode até quebrar a perninha, né? E aqui nós temos, ó, atualmente, né? Os fabricantes que mais que existem aí no mercado, né? Em relação a processador, até coloquei para vocês os exemplos aí. Então nós temos a Intel e a AMD, elas são as grandes concorrentes do mercado de processadores, né? E tem por fora, né? Nós temos a VIA, que na verdade a VIA ela é uma grande fabricante de um componente que auxilia o processador, que é o chipset. A VIA ela é muito forte na fabricação desses componentes do chipset, tá? E ela entrou no mercado também de processador, mas ela não é tão forte nesse mercado de processador, tá? Aí nós temos como grandes forças mesmo a Intel e a AMD, são grandes concorrentes, né? E aqui temos uma lista de alguns, né? A gente vai estudar mais a fundo depois. Então nós temos aqui, no caso da Intel, né? Temos aqui modelos que são famosos aí no mercado atualmente, né? Quantidade de núcleos, igual nós já estudamos, né? Que depois de um determinado tempo passou-se a evoluir questão de núcleos, né? Dentro do próprio processador, do próprio chip, em vez de surgir vários chips, vários processadores, eles multiplicaram foi o núcleo do componente, né? Utilizando um único componente com vários núcleos. A memória cache interna, né, de cada processador, o socket, né, aquele socket de encaixe, ok? Então aqui, ó, aqui você já vê uma situação interessante, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma placa-mãe com um socket de processador LGA 1151, minha placa-mãe tem um socket LGA 1151, e eu tenho um processador lá i5 da Intel. Eu posso muito bem fazer o quê? Eu posso fazer um upgrade. Eu vou e compro um outro processador, o i7, que o socket é o mesmo lá. Então, certamente ele vai ser compatível e eu consigo fazer o upgrade, né? Do i5 para o i7. Isso é upgrade, tá, gente? Melhorar, passar de um processador para outro. Um exemplo, né? Só que o socket tem que ser compatível, tem que ser o mesmo socket. E aqui alguns da AMD, né? Alguns exemplos aí, o Ryzen 3, o 7 e o 5. Aí vocês podem ver que o da AMD todos estão no mesmo socket, ó. Né? Significa que são compatíveis todos eles aí. Ok? E tem alguns exemplos aí, ó. As fotos, né? Core i5, i7, o i9, o Ryzen e o C7, que é um exemplo da VIA, de um processador da VIA. Ok? Então é isso. Então é igual eu falei com vocês. A princípio é só essa passagem aí por cima rapidamente. Aí já passamos para outro dispositivo, outro componente aí. Vamos dar uma passada assim por cima de cada um deles, de todos que nós vamos estudar, e depois a gente volta um por um, aprofundando um pouco mais, né? Vamos passar agora para a placa-mãe. Então, a placa-mãe, conhecida também como motherboard, né? Que é a placa-mãe no inglês, né?
Um dos componentes também mais importantes, né? Se não o mais importante, devido a quê? Levando em conta que praticamente tudo, tanto interno como externo, está ligado a ela. Então, tudo tem que passar por ela. Não tem jeito, né? A placa-mãe, todos os periféricos, dispositivos, têm que passar por ela. Seja eles fora do gabinete ou eles internamente no gabinete, tem que estar interligado a ela através de soquete, de encaixe, de porta, de slot ou através de cabo. Todos têm que estar interligados a ela, praticamente. Né? Então, a placa-mãe ela tem conectores, né, necessários para o processador, que no caso é o socket, né, que nós já estudamos. Depois eu vou mostrar aqui nas fotos, aqui, ó, tem umas fotos aqui para a gente dar uma estudada melhor aí sobre os encaixes. Né? Tem também para memória RAM, importantíssimo também. Né? Não, o computador não funciona sem memória RAM. Tem um encaixe para ela na placa-mãe também, né, que é o socket também de memória RAM. E as portas, né, as famosas portas, que são o quê? São as conexões. Através das portas nós conectamos os cabos. Aí tem vários tipos de portas, né, referente a cada tipo de cabo. Tá? E para as placas de expansão, essas que estão vendo aqui, ó, placas de encaixe, elas são encaixadas nos slots. São chamados de slots os encaixes dessas placas de expansão. Tá? Ela conta também com um programa, um software básico, que é o software da placa, né? Conhecido como BIOS, tá? E que permite preencher suas funções. Então, esse aí é o programa da placa. Tá? É o programa da placa. Onde tem o nome dele, a sigla, né? É Basic Input Output System, ou seja, sistema de entrada e saída básico. Né? O que seria isso? Seria um programa que tem tudo que vocês estão vendo aqui na imagem, aqui, ó, esse sistema tem identificando. Né? Tem o tipo do socket, qual tipo de memória. Ele tem toda a informação básica da placa. Toda a informação básica da placa. E tem também se o funcionamento está correto de cada componente. Então, seria tipo um manual eletrônico da placa. Né? Além de constar tudo que tem nela, ele faz testes também para saber se está ok, né? Funcionamento. Tá? Essa BIOS aí. Dando continuidade, existem outros conceitos, né, associados à placa-mãe que precisamos compreender também. Aí nós estamos destacando alguns aqui. Né? No caso, o chipset. O chipset ele é um circuito integrado também, assim como o processador, só que na realidade, o chipset ele é mesmo um circuito integrado, porque ele está integrado à placa, ele já vem de fábrica, ele é fabricado junto com a placa-mãe, então não é igual ao processador, que é um componente separado, que a gente adquire separadamente. Não, o chipset ele já vem de fábrica, ele já é construído, fabricado na impressão da placa já. Tá? E a gente vai estudar qual que é a função dele. Na verdade, são 2 chipsets existentes na placa. E depois a gente vai estudar eles separadamente para saber a sua função. Né? Opa, tá rabiscando tudo aqui. O socket, né, já falei agora, socket é um local destinado para encaixe de processador e memória, são chamados de sockets. E o slot, né, que é também um local de encaixe também. Só que aí, no caso, é um encaixe para as placas de expansão. Né? Isso aí é a placa-mãe. E aqui nós temos as fotos, né, que já dá para a gente ter uma pequena noção aí. Né? Então, nós temos aqui, ó, começar aqui nesse canto, falando sobre o conector SATA. O conector SATA, na verdade, são portas. Ó. Estão vendo as portas ali, são as conexões. Né? No caso aí, são conexões para o HD, né? Através de cabo. Por isso que é chamado de porta ou conexão. Né? Ok? Nós temos aqui também uma conexão aqui, ó, da fonte de alimentação. Ó.
fonte de alimentação é a que vai alimentar com a corrente contínua, né? Vai ser encaixado aí e vai alimentar a placa-mãe toda com corrente contínua, ok? Aqui nós temos também o slot IDE. Esse aqui já não existe mais não, tá? As placas mais modernas. Isso aqui era o antigo HD também. HD usava essa conexão, passou para essa outra do canto aqui, ó. Né? E também já está mudando já, né? Vamos ver o que mais aqui. Aqui o socket de memória, aqui está escrito slot. Na verdade, ele é socket o nome dele, tá? Socket de memória. Que são as memórias, são encaixadas. Né? O socket de processador, no caso aqui ele está fechado, né? Está com a trava fechada. Me parece que não tem processador aqui, só está travada a travinha ali, mas está sem processador. Não estou enxergando ele ali não. Temos um outro conector aqui, ó, de energia também, ó. Esse aqui é um conector para processador, tá? O processador ele precisa de uma tensão específica, valor específico, então tem as fontes mais modernas, né? As fontes ATX modernas, vem com esse cabinho a mais para essa alimentação aí. Aqui nós temos o painel traseiro, que é justamente onde estão as portas, ó. Porta USB, né? Porta de vídeo, tudo tem nome também, a gente vai aprender também o nome das portas, tá bom? Elas ficam pro lado de trás aqui da placa, todas as portas. Quando a gente encaixa no gabinete, essas portas ficam para a parte traseira do gabinete, né? Aí nós temos aqui, ó, PCI Express, PCI Express 16, isso aqui tudo são os slots de expansão. A gente vai aprender os nomes também, PCI Express, é tudo slot de expansão que é para instalar as placas de expansão. Né? Temos uma bateria aqui, ó, que essa bateria ela ajuda a manter as informações da BIOS, mesmo quando a gente desliga o computador. Ok? É justamente a BIOS que contém as informações da placa, né? Então ela precisa dessa bateria para não desconfigurar, não perder os dados, né, as informações da placa que está configurada. Certamente, pelo que eu estou vendo aqui, essa BIOS, ela parece estar aqui, ó, esse circuito integrado aqui, ó, está próximo à bateria, mais ou menos próximo. Ele costuma ficar perto da bateria. O que mais que nós temos aqui? O chipset, né? Aqui tem um dissipador de calor aqui, ó, de alumínio, né? Em cima do chipset, que ele esquenta muito. E aqui tem outro chipset também, ó, são dois chipsets. Tá? Um normalmente fica no centro da placa, mais próximo ao processador, porque justamente a função dele é trabalhar com o processador. Depois eu vou entrar em detalhes, a gente vai entender direitinho. E o outro fica próximo às conexões. Ó. Ô, Davi, Tá? Oi. o chipset é o que é? Um dissipador? Não, o Ele costuma chipset. ter sim, só o dissipador, igual você está vendo aqui, ó, esse metal em cima aqui, ó. Ah, tá. Já o processador é o de cá, né? O processador ele costuma ter, além do dissipador, ele tem o cooler, Um né? cooler. Isso. Beleza? Então aí, Uhum. uma geral, né, gente? Uma geral da placa-mãe aí. Vamos ver outra foto aqui, também a gente tem alguns destaques aqui, ó. Novamente o conector de auxílio aqui, ó, de tensão específica para o processador, costuma ficar perto do socket, né? Outro socket aqui de processador. Né? Essa placa tá mais, a visão dela tá mais opaca aqui, né? Tem um chipset aqui também, ó lá. Tá com um dissipador também. Os sockets de memória também, tá escrito slot aqui também. Socket de memória. Conector de energia de novo, ó, da fonte, né? E aqui a gente tem a bateria. A BIOS aqui, ó, do lado da bateria, ó. Né? A BIOS do lado da bateria. As conexões dos HDs, conexões SATA. Ô, Davi, esse BIOS fica sempre do lado da bateria, não, né? Fica próximo à bateria, normalmente fica próximo. A bateria, ela alimenta principalmente ele, né? Ah, tá. Costuma ficar perto mesmo.
Aqui tem um outro chipset, olha lá, o chipset aqui e o chipset aqui, né? Onde tem os dois dissipadores aí. Os slots de expansão novamente. E as conexões lá, as portas, tudo que vai ficar atrás do computador lá na parte de cima ali, ó, da placa. Né? Então aí nós temos uma geral também. Essa aqui é uma placa mais moderna agora. Então nós temos aqui também as conexões, as portas para o HD. Ó. Pode ver que aquela outra porta mais antiga de HD já nem tem nessa placa aqui mais. Ó. Né? Só tem esse SATA aqui já. De 3 gigabits ainda. Esse 3 gigabits é a velocidade de transferência de dados, tá? Dessa porta aí. Chipset, ó. Essa placa ela é uma placa da AMD. O chipset dele é da AMD, ó. A AMD fabricando chipset também. Chipset aqui e tem o outro chipset aqui também, ó. Tudo com dissipador, ó. Ok? Aqui os slots de expansão, ó. Aqui, esse aqui também, esse pequenininho também. A bateria aqui de novo. Esse pequenininho é para HD Flash, né? HD Flash não, é um SSD mais rápido. Qual você está falando? Pequenininho, essa portinha menor aí. Essa aqui? É. Ah, o slot. Esse Costuma slot, ele ser para comunicação, né? É porque eu já vi uma entrada de... Eu não sei se é... Eu confundi agora, eu não sei se é SSD ou se é HD Flash. Mas a entrada dele é meio diferente da memória, parece com a entrada desses pininhos. Ah, entendi. Mas aí, na verdade, vai vir uma placa aqui. Dessa placa, a saída dela fica aqui fora, ó. Você viu desse jeito? É uma plaquinha que encaixa ali, não é um Não, é cabo direto. como se fosse uma memória RAM. Só que o pente fica ao contrário da memória RAM. Eu já vi isso, eu acho que deve ser para notebook. Porque deve ser mais Deve ser mesmo. portátil, né? Menor. E esses slots aqui, eles são diferentes assim, mas na verdade é a fabricação, né? O modelo. Esse aqui é um mais antigo, o PCI. Depois a gente vai aprender em detalhes, né? E aí tem o PCI Express, que é mais moderno, só que aí está relacionado à velocidade, né? Geralmente esse grande aqui é mais para placa de vídeo, que ele é mais... A comunicação dele é maior, mais rápido. Então é mais fabricado para placa de vídeo. E esse pequeno aqui é mais para placa de rede, placa de som, as outras placas em geral. Tá? Aqui as saídas, aqui, ó, as conexões ó, de áudio, que é a placa de som on-board, né? Está embutida. Aqui a gente tem a rede com as USB, né? USB mais veloz, 3.0. Aqui é de vídeo tem HDMI, DVI, e aqui do teclado, né? Ok? E aqui as da fonte, ó. Aqui já é dentro, né? Fonte, aqui também fonte, os sockets de memória, processador. Então acaba tendo os mesmos componentes, né? Aqui nós estamos vendo aqui o tanto de capacitores, né? Aqui já são os componentes eletrônicos, ó. Capacitores. Aqui certamente nós temos aquele regulador de tensão, né? Os MOSFETs aqui, ó. Tanto de MOSFET aqui para regular a tensão. Então é isso, né? E E as aqui a entradas de BIOS. PLED também, né? Ah? As entradas dos PLED. Se tiver errado os cabos de comando de ligar o computador, tá ruim. A primeira vez que eu desmontei o computador, pra mim não tinha isso nenhuma, né? Uhum. E aí fui limpar, limpei bonitinho, fui ligar, de jeito nenhum, não ligava. Tá, eu acho que, nossa, estraguei o computador. Aí o que? Aí meu pai foi e me mostrou. Aí depois disso eu sempre confio. Depois eu peguei o padrão tem o padrão. Mas também tem na placa escrito também. Aí, nossa, na hora que eu não consegui ligar, eu fiquei mó decepcionado. Eu fiquei achando que eu tinha estragado. Esse aí é o mais gostoso, que a gente tem que quebrar mais a cabeça, né? Não, aí tipo assim, aí meu comentado comigo e eu comecei caçando na placa. Só que a informação é tão pequena que você não você acha que não é nada, que é só um trem bobo ali, mas quando você vê, faz totalmente diferença
você prestar atenção direitinho, lendo a placa, as informações direitinho, e Não montar de é acordo com o que totalmente tá lá. legível, né? Ele é bem interpretativo também, É, né? Você tem que às vezes, interpretar a às manchinha, vezes, o positivo, o e às vezes informa negativo. só um Né? ou outro que tá informado ali. E não, eu fiquei assustadão, que o computador tava todo animado, que eu consegui ligar direitinho. Aí Uhum. foi como normal, aí ligava, aí desligava do nada. Aí que eu fiquei assustado. Mas antigamente era até pior, porque antigamente você errava essas conexões e derretia o cabinho. Você ligava assim, saía com a fumacinha. Hoje em dia até que não, Nossa. você erra, ele só não funciona. Antigamente ele Tanto, derretia. tanto que eu já fiz eu precisei uma vez que eu troquei que nem era um computador meu, era um computador da minha ex. Que o computador dela antigo, o pessoal ligar jeito o computador, forçava demais o botão, acabou arrebentando, mas nunca mais conseguiu ligar. E aí, por curiosidade, eu fui dar uma olhada aqui que tinha acontecido, aí eu limpei, aí eu reparei que era só o peled, aí eu peguei de uma caça que tinha, é chatinho de desmanchar a parte da frente, né? Por É, tirar do botão, que tem uns botão que é muito decorativo e você tem que estragar mesmo. é. E aí eu consegui trocar e liguei, eu fiquei mó feliz também quando eu consegui. Não, mas consegue sim. Só ter paciência, né, e calma consegue. É justamente aqui que o Lucas está falando, ó, essas conexões pequenininhas aqui na frente, ó, tá? Essas conexões tá relacionado com a parte frontal do gabinete. O botão de ligar, desligar, o reset, os LEDs, né, de USB verde, também e vermelho, se tem entrada para áudio também é na parte frontal. a parte de USB também é nessas conexões, né? Então são conexões mais normalmente é bom ter um manual, né? O manual ajuda bastante. Mas igual eu estava falando aí, na placa costuma vir umas indicações também, tá? Desenhada na pontinha deles aí. Então é isso, gente. Então falamos um pouco aí da placa mãe, né? Depois a gente vai estudar mais a fundo ela. E agora a memória, né? Outro. Ô, Davi, Oi? só eu tirar uma dúvida aqui. E todas as placas ela vêm com dois chipsets ou não? Sim, dois Seja o chipsets. computador Eles têm antigo ou ele mais recente também? Na verdade, é como se fosse um único componente, né? Mas o que acontece? São dois chipsets porque eles dividem as funções, né? Ah, Todos os sim. dois têm as mesmas funções, só que, na verdade, dividido. Um tem as funções voltadas ao processador, é um chipset que ele é até mais avançado, né? E o outro chipset ele é mais voltado para as comunicações da placa, Entendi. a comunicação entre os componentes, né? Igual eu falei, eu vou entrar mais em detalhe na hora que a gente estudar ele mesmo, mas a princípio é isso, né? Só para você ter uma noção, Uhum. tá? Tá ok. Aí nós temos então a memória agora, né? A memória representa o quê? Todos os dispositivos que podem armazenar informações, ok? Aí tem o detalhe, né? Nem todos armazenam permanentemente, né? As memórias. Todas as memórias que existem para computador têm a memória temporária, que é a memória RAM, e tem as permanentes, né? Que podem ser os HDs, né? Os discos e a memória ROM, né? E aí nós temos aqui, normalmente conhecemos como memória principal e memória secundária, tá? Memória principal sempre vai ser a memória RAM, tá, gente? A memória RAM é considerada a memória principal do computador, certo? E ela é a memória volátil, né? Ou seja, é aquela memória que não é para armazenamento, ela é para trabalho, né? Temporário, né? E nós já até destacamos a respeito disso. Aqui nós temos algumas memórias RAMs aqui, né? Ok? E a memória secundária é todo dispositivo que armazena dados. Nós temos vários também. Ó. Temos HDs, temos HD externo, temos CD, né? Memória flash, pendrive, ok? Aí é considerada a memória secundária. Tá? Memória RAM.
que é a memória principal, são as memórias que o processador precisa acessar para trabalhar os dados. É outro destaque importante, né? O processador, ele tem contato direto com a memória RAM. O tempo todo, né? O tempo todo, memória RAM e processador, eles ficam conversando, né? Acessando as informações. Tá? Nessa memória, os dados são armazenados temporariamente. Enquanto nós estamos trabalhando com o computador, enquanto o processador está processando os dados lá junto da memória, trocando as informações, os dados estão lá na memória. Depois já saem, né? Então está escrito aí, ó, se comunicam diretamente com o processador, memória RAM e memória cache. Temos até um desenho aqui, ó. Aqui é o processador. No próprio processador tem uma quantidade de memória cache, aqui ó, pequenininha, né? E a memória RAM aqui do lado. Então fica trocando informações o tempo todo, né? E a memória cache, ela, igual eu falei com vocês, ela auxilia de qual forma? Da forma que tudo que for imediato que o processador precisa processar, a memória RAM já vai enviando para a memória cache, que já está lá na espera, lá já com o processador. Já é um acesso mais rápido, né? A memória RAM é mais lenta que a memória cache. Então isso agiliza o processamento, né? Então a grande parte está na memória RAM, mas aquelas partes que o processador está mais próximo de processar os dados, de trazer a resposta, o processamento, a memória RAM já está deixando lá na memória cache já, no cantinho lá do processador, né? Então é isso aí. E aqui tem alguns exemplos, né? A memória RAM também é um componente que é de encaixe, que vai ser encaixado na placa-mãe também. Tem um encaixe da maneira certa também, vocês vão aprender, é bem simples também, não tem muito segredo, né? E vários padrões Davi, também, né? o Vários... chato da memória RAM nem a forma de encaixar. É porque às vezes é igual o processador, cada um, dependendo da placa-mãe, não encaixa. Dependendo do socket do slot de memória RAM, é tão chato que às vezes por 1 centímetro consegue encaixar a área da memória RAM, porque é diferente. E eu passo mal com isso, que eu tinha um tantão de memória RAM e eu tinha só 4 GB de memória RAM, só que era 2 pentes de 2. E aí um queimou. E o computador com 2 GB RAM, você não consegue abrir o Google direito. Fica muito travado. Fica uma bosta. E aí para jogar é impossível. E aí eu testei umas 10 pentes de memória RAM e nenhuma encaixava. Parecia que era a peça certa, mas chegava na hora e não encaixava de jeito nenhum. É muito chato esse negócio da memória RAM. Eu acho que devia padronizar. elas são muito parecidas, né? Existem os padrões, né? A DIN, RIM, tem vários padrões, a gente vai aprender depois. E elas são muito parecidas realmente, né? O socket também. Você bate o olho e você fala, não, é a mesma coisa. E Parece aí quando mesmo. não encaixar, nem se você virar, ao contrário, você encaixa. E Se mesmo que virar ao seja lado. do mesmo padrão, às vezes você consegue deixá-la mal encaixada também. Tem que tomar muito cuidado, que às vezes você encaixa, É, ela não fica bem encaixada. Aí ela não funciona mesmo. Então é e um aí nem cuidado que a parece gente que tem que tem. ter. E a maneira de pegar a memória, né? Que a memória também a gente tem que tomar cuidado a forma de pegar ela, né? Ela queima fácil. Assim, se ficar demais encostando no Nos pentezinho componentes dela lá de encaixe, e acabou. nesses circuitos dela aqui, isso acaba queimando mesmo. E a memória secundária, né, gente? Memória secundária, também conhecida como memória auxiliar, são aquelas que são de armazenamento, né? Ou seja, guardam as informações de forma permanentes, tá? Então, nessa memória, as informações elas não são perdidas após o desligamento do mesmo. Então, ela é diferente da memória RAM, totalmente, né? É usada mesmo para armazenar dados. E também não se comunicam diretamente com o processador. Então, é um outro funcionamento, uma outra função mesmo, né? Aí nós temos como esse tipo de memória secundária auxiliar o HD, o DVD, CD, pendrive, HD portátil, né? Ô, Memória Davi, cartão SD, até o Davi, disquete que não é usado mais.
Pois não? Já tá batendo o tempo aí. Tem uma mensagenzinha aqui na frente que não dá pra ver exato, mas acho que é 2 minutos já. Tá com... Falta 2 minutos, dá para concluir aqui. E a memória ROM, né, gente? A memória ROM é um chip integrado. Vocês viram lá que dá para a gente destacar qual que é. Ele costuma vir escrito também, né? É onde está justamente a BIOS, né? Que é o sistema, né? Igual eu falei com vocês aí, é o Basic Input Output System, é o sistema de entrada e saída básico. É o sistema de configuração da placa toda, está embutida nesse circuito aí, ó. Tem outro exemplo aqui, olha o tamanho do chip aqui, ó. Na verdade, é isso aqui que é o chip, em torno desse componente todo aí, ó. Né? Então, em geral, a palavra ROM, toda vez que vocês verem essa palavra ROM, já serve para definir que o conceito de memória e que ele é o quê? Que ele não pode ser alterado. Então, ROM quer dizer memória. Só que é um tipo de memória que não pode ser alterado, que é para destacar mesmo em relação à memória RAM, né? Então, ROM significa o quê? Significa que essas mídias foram gravadas, né, de fábrica e elas não podem o quê? Não podem ser alteradas, tá? E nem apagadas, ok? Isso é o conteúdo delas, né? Apenas está disponível para leitura, que é o caso dessa BIOS aí, tá bom? E só para a gente encerrar aqui, tem um bocado de informação aqui ainda, né? Só encerrar esse slide aqui, ó. O termo ROM, a rigor, serve para diferenciar, né? Uma memória que pode ser só lida, igual eu falei agora há pouco para vocês, e nunca escrita, ou seja, a gente não vai alterar a escrita dela, tá? De uma que tem o caráter randômico, que é no caso da memória RAM. Permite que dados sejam escritos, lidos e apagados. Então, a diferença sempre vai ser essa, entre RAM e ROM. E o ROM é uma sigla que ela quer dizer memória, somente leitura. Tá? E aqui o exemplo, aqui, ó, a bateria geralmente fica perto da memória ROM, ó. Agora nós estamos vendo aí na foto. Ok? E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais dela, para encerrar esse slide aqui. Tá? Vou mandar um formulário a respeito dessa aula de hoje também. Boa noite a todos aí. Um abraço, até a próxima então, gente. Boa noite, Davi, com Deus. Boa noite, gente. Ô, Davi, você me tira uma dúvida depois? Hã? Depois você me tira uma dúvida?